Olá, meus caros. Estamos hoje na penúltima lição da nossa escola bíblica dominical deste trimestre. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes: Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Mangueira, Barra Mansa, fica a nossa sede. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. O ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares, bem em frente ao CRAS. Ainda município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. Em Minas Gerais, no município de Santa Rita de Jacutinga, nossa igreja fica à Rua Governador Valadares, número 350, centro, bem em frente à Praça da Estação. Ainda estado de Minas Gerais, município de Caratinga, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. Ainda devemos apresentar-lhes o nosso jornal, Missão Europa em Ação. Missão Europa em Ação é o nosso periódico, órgão oficial do Ministério Missão Europa no Brasil. Temos 8 páginas coloridas por apenas R$1. Trazemos reportagens, notícias sobre os fatos mais relevantes ocorridos em nossas igrejas, não somente no Brasil, mas também no exterior. Notícias sobre a obra missionária, sobre eventos diversos, palavras pastorais e muito mais. Gostaríamos que vocês enviassem também sugestões e matérias relacionadas aos trabalhos de nossas igrejas do Ministério Missão Europa e com prazer estaremos publicando-as. Anuncie conosco em um dos nossos classificados. É uma maneira de você prestigiar e divulgar o nosso jornal. O nosso telefone é ramal celular 999099316, código 24. Então, estamos concluindo a penúltima lição, o nosso manual de estudos Ebenezer Dominical. Estamos estudando sobre religiões universais, as maiores religiões do globo terrestre. Aqui falamos sobre pessoas e suas crenças, bem como seitas e heresias. E hoje estaremos falando sobre o Espiritismo como a religião mais antiga do mundo. Lição número 12
de 18 de junho de 2023. O texto áureo está fundamentado no capítulo 20, versículo 27 do livro de Levítico, que assim registra: Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Como verdade aplicada, registramos que o Espiritismo pode ser considerado a religião mais antiga do mundo. Foi no Jardim do Éden que ocorreu a primeira sessão espírita, quando o diabo entrou no corpo da serpente para enganar a mulher com palavras capciosas. E os objetivos desta lição são os seguintes: descrever um histórico sobre o Espiritismo, identificar as causas da difusão do Espiritismo e descrever sobre a falaciosa doutrina espírita. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 28 do livro de 1 Samuel, versículos 6 a 13. Assim registrou o autor: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E ele disse: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Na introdução, comentamos que a prática dos fenômenos espíritas já existiam entre os povos do Antigo Egito. Faraó convocou os indivíduos que realizavam magia e feitiçaria para operarem os mesmos milagres realizados por Moisés, o que de fato ocorreu com alguns deles. Antes do povo de Israel entrar na terra de Canaã, Deus os preveniu sobre os perigos da prática da mediunidade e do ocultismo, tão populares entre aquela gente. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 11, está escrito: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro,
nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. No tópico primeiro, temos como título o Espiritismo Histórico. No ano de 1848, a família do Dr. John Fox foi morar em uma casa alugada no sítio de Hydesville, próximo de Arcádia, condado de Irvine, estado de Nova York, Estados Unidos. As pessoas da redondeza acreditavam que a casa era habitada por fantasmas. O casal foi morar ali juntamente com as filhas Maisie e Kate. Seus pais eram de origem metodista. Nenhum inquilino parava ali por muito tempo, pois ouviam alguém bater à porta e quando iam atender não encontravam ninguém. Novamente, a casa voltava a ser perturbada por barulhos estranhos que impediam o sono tranquilo dos novos moradores. Os barulhos ocorriam no quarto onde as irmãs Fox dormiam. Objetos movimentavam-se, ouviam-se barulhos de móveis sendo arrastados, mesas e cadeiras que giravam. Kate, certo dia, ao comentar com sua mãe sobre os barulhos, imitava-os com o estalar dos dedos. Imediatamente, perceberam que aqueles sons eram repetidos exatamente iguais. A senhora Margarida Fox sugestionou àquele ser misterioso que contasse até 10. Mãe e filha ouviram 10 pancadas imitando o som. Perceberam então que se tratava de um espírito que respondia suas perguntas através dos toques. Tópico 1.1. Era possível falar com os mortos. As mulheres ficaram sabendo que o tal espírito que perturbava o sono da família era a alma de um homem que se chamou Carlos Rian, que havia sido assassinado naquele local e teve seu corpo enterrado na despensa da casa. A notícia de que era possível falar com o espírito de um morto espalhou-se pela circunvizinhança e logo a casa dos Fox começou a ser frequentada por muita gente. Pessoas vinham de longe para consultarem com o espírito. A família Fox resolveu mudar de cidade e foi morar em Rochester. 4 meses depois, foram morar em Nova York. Certa noite, a senhora Fox conversava com outras pessoas sentadas à mesa e notaram que a mesa girava e se elevava a uma certa altura do solo. Lia, a irmã mais velha de Maisie e Kate, logo atribuiu o fenômeno aos espíritos. Foi aí que as irmãs Fox tiveram a ideia de invocar outros espíritos e a casa começou a se encher de gente que vinha para ter contato com aqueles espíritos. Em pouco tempo, as sessões espíritas foram se multiplicando por todo o território da América do Norte. As irmãs Fox foram declaradas médiums e por 30 anos realizaram fenômenos em nome dos espíritos que se manifestavam e elas ficaram conhecidas em várias regiões do planeta. Subtópico 1.2. Dos Estados Unidos para a Europa. A religião espírita penetrou na grande Europa
iniciando-se pela Alemanha, onde as mesas também giravam e os ruídos estranhos eram ouvidos. Em 1882, da Alemanha, o espiritismo foi introduzido na Escócia e depois na Inglaterra, Rússia e França. Durante esse tempo, tais práticas eram tidas como mais como curiosidades e muitos as enxergavam como entretenimento e não as levavam muito a sério. No subtópico 1.3, temos por título Da Europa para o Brasil. No ano de 1853, as mesas começaram a rodopiar em terras brasileiras. Um diário cearense de Fortaleza publicou que a evocação das almas ocorria através das mesas que giravam. Dizia assim a notícia: a evocação se faz por intermédio de um iluminado, a quem se dá o nome de médium. Deu-se início, então, ao estabelecimento do espiritismo no Brasil, cujos adeptos passaram da observação da mesa que girava para a comunicação de novas revelações de almas de mortos. Nasceu uma nova religião que se opunha às verdades estabelecidas por Cristo Jesus. Em 17 de setembro do ano de 1865, deu-se a primeira sessão espírita em solo brasileiro, na cidade de Salvador, Bahia, sob a direção de Luiz Menezes, o fundador do primeiro centro espírita, que levou o nome de Grupo Familiar de Espiritismo. Chico Xavier, recentemente morto, foi o nome que mais se destacou no kardecismo brasileiro. Ele era da cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais, onde residiu. Segundo a revista Veja, de 10 de abril de 1991, página 40, Chico Xavier já havia incorporado 605 espíritos de autores mortos. O Brasil destaca-se entre os maiores países espíritas do mundo. Tópico número 2. Que razões levam as pessoas ao espiritismo? O primeiro grande motivo é que os seguidores da linha do espiritismo, quando se deparam com outras pessoas problemáticas ligadas à insônia, angústias de alma, perturbações diversas, eles logo dizem: você é um médium, precisa desenvolver-se. Dizem tratar-se da opressão de outros espíritos e, por isso, a pessoa precisa desenvolver-se em um centro espírita. Muitos acabam envolvendo-se e depois sentem medo de sair e sofrer retaliações por parte dos espíritos. A saudade de entes queridos é outro ponto bastante explorado pelos espíritas. Dizem ser possível comunicar-se com a alma do morto e isso atrai muita gente. Subtópico 2.1. Como se divide o espiritismo no Brasil? O maior grupo espírita brasileiro é o espiritismo kardecista. Allan Kardec é reverenciado como o grande mestre divino. Alziro Zarur, em dezembro de 1914, fundou a Legião da Boa Vontade. Dizia-se ser a reencarnação de Allan Kardec. Negou a natureza humana de Jesus.
Em 1910, Luiz de Matos fundou o racionalismo cristão. Sua doutrina é panteísta e disse que Deus é o grande foco, inteligência universal. No ano de 1935, no bairro do Meier, Rio de Janeiro, Jacinto Coelho fundou a cultura racional, defensor da metempsicose, que seria o retorno do espírito do morto a seres inferiores. Outros ramos do espiritismo é a Umbanda, formado do sincretismo de cultos afros, ameríndios e catolicismo europeu. Dizem desfazer os trabalhos elaborados pelos adeptos da Quimbanda através de Exus. Evocam os orixás, seres da natureza, bem como os espíritos dos pretos velhos e caboclos, que são espíritos de índios mortos. Em 1909, aceitando a doutrina reencarnacionista, surgiu o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, fundado por Olívio Rodrigues. Depois veio surgir a Ordem Rosa Cruz, com suas várias ramificações. Por último, inúmeras outras seitas poderiam ser agrupadas na religião espírita, tais como Sociedades Teosóficas, Seishonoye, Igreja Messiânica Mundial, Arte Mahikari, Perfect Liberty, Hare Krishna, Meditação Transcendental, entre outras, todas com ramificações na doutrina do reencarnacionismo. Subtópico 2.2. O Espiritismo é uma religião? Os adeptos do Espiritismo negam-no como um surgimento ou um segmento religioso. Chegam em lugares novos com a afirmativa de que o Espiritismo não é uma entidade religiosa. Todavia, depois de certo tempo, tiram a máscara e se identificam como religião, pois afirmam que o Espiritismo foi chamado a desempenhar um papel imenso na Terra. Restaurará a religião do Cristo, instituirá a verdadeira religião. Ainda que muitos de seus seguidores digam tratar-se de uma filosofia científica, o Espiritismo reivindica ser uma religião. Subtópico 2.3. O Espiritismo e Allan Kardec. Allan Kardec, na verdade, chamou-se Hippolyte Léon Rivel. Nasceu em Lyon, na França, em 1804. Seu pai, Jean-Baptiste Antony, foi juiz. Estudou na Suíça e recebeu forte influência do seu mestre Pestalozzi. Bacharelou-se em letras e ciências e doutorou-se em medicina. Falava fluentemente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e conhecia o holandês. Fundou uma escola em Paris e fizera sociedade com seu tio. Escreveu inúmeras obras voltadas para letras e ciências e várias delas foram adotadas pela Universidade da França. Em 1853, o jovem Rivail interessou-se pelo estudo do magnetismo animal. Em 1853, as mesas girantes dos Estados Unidos invadiram a Europa e os magnetistas de Paris logo se propuseram
a explicar o fenômeno com suas teorias magnéticas. Em 1858, pela primeira vez, Hippolyte Rivail pôde observar as mesas que giravam. Passou a frequentar as sessões que ocorriam na casa da família Baudin. Certa noite, através de um médium, seu espírito pessoal revelou-lhe que haviam vivido juntos em outra existência e que o seu nome era Allan Kardec. Reuniu informações sobre o espiritismo, codificando-as em leis, e em 1857 publicou-as sob o título O Livro dos Espíritos. Tópico número 3. Allan Kardec e suas obras espíritas. Além de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec editou a Revista Espírita em 1858 e foi o primeiro órgão espírita da França. Publicou outros livros, entre eles O Livro dos Médiuns, em 1861, a obra mais importante sobre a prática do espiritismo experimental. Em 1862, lançou uma refutação de críticas contra o espiritismo. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, com explicações sobre as parábolas de Cristo Jesus, procurando concordá-las com as práticas e crenças espíritas e animistas ensinadas por ele. Em 1865, lançou nova obra, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Em 1868, A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Com essa obra, ele completou a codificação da doutrina espírita e o seu nome passou a figurar no novo Dicionário Universal como filósofo. Em março de 1869, Allan Kardec morreu em Paris, aos 65 anos de idade, vítima de um aneurisma. Subtópico 3.1. Leon Denis, o consolidador do Espiritismo. Leon Denis foi o substituto e o continuador da obra de Allan Kardec. Desenvolveu pesquisas doutrinárias do Espiritismo e deu continuidade aos estudos mediúnicos com o intuito de impulsionar o movimento espírita na França e no mundo. Estudou História e Ciências Sociais e sua adesão ao Espiritismo deu-se depois da leitura de O Livro dos Espíritos. Não quis casar-se, pois entendia que seu tempo deveria ser dedicado integralmente à doutrina espírita, cuja missão os espíritos comunicava-lhe. Foi médium, vidente e psicógrafo. Também escreveu várias obras e participou de muitos congressos mundiais voltados para o tema espiritualista. Subtópico 3.2. A visão espírita e a Bíblia Sagrada. Allan Kardec atribui à doutrina espírita o status de ser a terceira revelação divina. Segundo ele, essa revelação complementa a revelação dada por Deus a Moisés através do Antigo Testamento e também completa a revelação trazida por Jesus mediante o Novo Testamento. Allan Kardec arrogou à terceira revelação do Espiritismo como sendo a consumação final dada pelos Espíritos. Tanto Allan Kardec como Leon Denis
negam a revelação divina das Escrituras Sagradas. Citam a Bíblia da forma mais propícia para defender suas teorias espíritas. Mas a palavra de Deus não passa de um mero livro de consulta com compilações de fatos históricos e lendários. O apóstolo Paulo já havia rebatido essa tese ao dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Epístola de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Subtópico 3.3. O que dizem os espíritas sobre Deus e Jesus? A doutrina espírita esbarra-se no sincretismo religioso, ora assume a defesa de ideias deístas. Deus criou o universo e o abandonou, deixando-o sendo gerido pelas leis da física. Ora, as tratam sob o aspecto panteísta. A doutrina espírita sobre Deus é muito confusa, pois acaba misturando-se também com o cristianismo histórico, pois o próprio Kardec afirmou que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Esse conceito até concorda com a doutrina cristã. Todavia, tal fato não é suficiente para que lhe seja conferido a declaração de ser uma religião cristã. Eles negam a divindade absoluta de Jesus como Filho unigênito de Deus. Alegam que os registros de João, capítulo 1, versículo 1, são expressões de João e não de Jesus, e que exprimem uma opinião pessoal do escritor do Evangelho. O evangelista escritor também escreveu que Jesus identificou-se como Deus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Bem, queridos, concluindo, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e ela condena veementemente a prática do espiritismo. A manifestação súbita de seres espirituais são aparições que se manifestam nas sessões espíritas, que se apresentam como seres desencarnados que dizem aparecer através das invocações dos médiuns. Suas estranhas manifestações sobrenaturais, segundo a Bíblia Sagrada, são atribuídas a Satanás e seus anjos, os demônios. Como seres espirituais, são invisíveis a olho nu, mas costumam materializar-se e ocasionalmente com o intuito de enganar. São espíritos da mentira, pois aparecem com o intuito de enganarem com seus falsos, ou melhor, as suas falsas aparências, declarando-se como manifestações de espíritos de pessoas queridas mortas. A Bíblia Sagrada garante que os mortos não se comunicam com os vivos e nem os vivos têm poder de comunicação com os mortos. A respeito de Satanás, Jesus
declarou o seguinte: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Este tem sido o objetivo primordial do reino das trevas: fazer as pessoas acreditarem em que algo que é falso, iludir com promessas vãs, impelir a humanidade para o desterro espiritual e se opor à verdade e a tudo que diz respeito a Deus. São espíritos hipócritas e enganadores que se manifestam nas sessões espíritas e se apresentam como falsas, ou melhor, com falsas identidades. As escrituras sagradas revelam que Satanás e seus anjos atuam com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Conforme se expressou o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. O próprio Jesus advertiu o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Sem menosprezar qualquer ser humano, tendo-o na mais elevada consideração como criatura especial de Deus, ainda que promova ativamente a sua crença na doutrina espírita, nós, os seguidores de Cristo, sentimos-nos no dever de adverti-lo com base na autoridade que a Bíblia concede-nos como a palavra revelada pelo Espírito Santo, que a religião do Espiritismo possui raízes satânicas. Suas veredas são práticas que conduzem ao ledo engano, pois afastam os homens do único caminho que leva a Deus e a salvação eterna: Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício vicário. É por isso e muito mais que a Bíblia condena o Espiritismo. Pois bem, encerramos então nossa penúltima lição e no próximo domingo, dia 25 de junho do ano em curso, estaremos então concretizando os estudos finais deste nosso manual da Escola Bíblica Dominical. Lição número 3, ocasião em que estudaremos sobre o cristianismo edificado sobre a rocha, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ebenezer Dominical é a nossa revista de lições bíblicas e estamos encerrando os nossos estudos neste trimestre sobre religiões universais. Na próxima lição, estudaremos sobre a pessoa maravilhosa de Deus, Deus, o nosso Criador, o Eterno. Deus como a expressão máxima do amor. Até lá, adquire sua nova revista e estude conosco em qualquer um dos nossos endereços elencados no princípio desta lição. Que Deus, portanto, continue abençoando a todos, a cada um de nós, de forma
abundante e preciosa.